Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nós vamos falar sobre a Antiga e a Nova Aliança. Eu sempre recebo alguns comentários de pessoas falando assim, faz um vídeo, explicando sobre a Antiga e a Nova Aliança, até porque a gente estuda muito sobre isso na lição da Escola Sabatina. E sempre fica alguma dúvida sobre a Antiga e a Nova Aliança, o que é a Antiga e a Nova Aliança, quais são as diferenças da Antiga e da Nova Aliança. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para resumir, compactar um pouco do conhecimento sobre a Antiga e a Nova Aliança. Mas eu deixo bem claro que por ser um vídeo resumido, a gente não vai abordar todos os assuntos sobre a Antiga e a Nova Aliança. A gente vai abordar alguns pontos que são, assim, principais para a gente entender a diferença entre a Antiga e a Nova Aliança e o que é a Antiga e a Nova Aliança. Então, se você tem interesse nesse tema, que é muito, muito importante no cristianismo, então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender sobre a Antiga e a Nova Aliança. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe apenas um plano de salvação. Como assim? Deus não fez um plano diferente para as pessoas que vieram depois de Jesus e um outro plano para as pessoas que vieram antes de Jesus. Por exemplo, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó não serão salvos de uma forma diferente do que aqueles que vieram depois de Jesus. Por exemplo, eu e você, dizendo que a gente é salvo, Se Deus quiser, vamos ser salvos sim, só que tem que aceitar. Mas ok. Não existe uma diferença no plano de salvação. Então, as pessoas que vieram depois de Jesus serão salvas da mesma forma que aquelas que vieram antes de Jesus. Existe apenas um plano de salvação. É por meio da graça de Cristo, Aceitando a Jesus Cristo. É assim que a gente pode ser salvos. Então, a Antiga Aliança e a Nova Aliança não dá espaço para entender que são formas diferentes de salvação, nada disso. Então, o que é a Antiga e a Nova Aliança, já que a gente já entendeu que salvação só existe de uma única forma por meio de Jesus. Então, o que é a Antiga e a Nova Aliança? Conforme foi passando o tempo, os períodos da história da humanidade, Deus fez algumas alianças com o seu povo. Essas alianças foram importantes para a gente poder entender o que iria acontecer quando Jesus viesse a este mundo. A humanidade ela não estava assim preparada, entendeu? Para receber Jesus assim logo de cara. Tanto é que mesmo Deus ensinando eles várias coisas sobre quem seria o Messias, sobre como viria o Messias, sobre a salvação, muitas pessoas rejeitaram a Jesus quando ele veio a este mundo. Então, mesmo tendo algumas informações, muitas pessoas rejeitaram. Imagina se não tivesse nenhuma informação. Então, a Antiga Aliança, ela foi importante também porque ela foi bem pedagógica, sabe? Ela demonstrava assim o que iria acontecer. Qual era a forma de ser salvo? O que aquele povo iria precisar entender para que quando Jesus viesse, aceitassem a Jesus? Então, assim, conforme foi passando a história da humanidade, foi necessário algumas alianças. Foi necessário, sim, foi muito importante a Antiga Aliança e, com certeza, muito importante a Nova Aliança. Agora eu quero ler 2 versículos com você, para que você possa entender, assim, de uma forma que vai abrir tua mente sobre esse assunto. Olha só. Lá em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31 e 32, diz bem assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha só que coisa interessante que nos faz entender bastante coisa sobre a nova aliança. Aqui era Deus falando que iria chegar um dia em que ele iria fazer uma nova aliança. Por quê? Porque o povo de Israel anulou a aliança que eles tinham com Deus. Então a gente entende aqui que o problema estava com o povo que anulou a aliança de Deus. O problema estava no povo de Israel, que tinha um coração teimoso, que tinha um coração presunçoso, que tinha um coração de pedra, que não cumpria a sua parte na aliança, porque a aliança é assim, gente? É tipo um contrato. Tem a parte de Deus e tem a parte do povo. E, obviamente, que a parte de Deus ele cumpria, Mas, como você pode ver ali no versículo, a parte do povo, eles estavam anulando a aliança. O problema é que não estava na lei de Deus. Muitas pessoas até falam que a lei de Deus foi abolida, que a antiga aliança e a lei de Deus ficou para trás, mas nada disso, porque o problema não estava na lei de Deus, não estava na parte de Deus, o problema estava no povo, estava nas pessoas. E a palavra de Deus diz o seguinte:
Então, se Deus escreveria sua lei em nosso coração, por que ela seria abolida? Entendeu? Não faz sentido. A lei de Deus, ela não foi abolida de forma alguma. Até porque a lei de Deus, ela representa o caráter de Deus. Muitas pessoas dizem que o sábado era só para os judeus, só para os israelitas, mas nada disso, porque antes que existisse qualquer israelita, qualquer judeu, Deus descansou e santificou o sábado. Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Então, tanto na antiga quanto na nova aliança, tinha a lei de Deus. Tinha a lei que revelava o caráter de Deus. Mas olha só que coisa importante. Na antiga aliança tinha a lei escrita em tábuas de pedra, mas na nova aliança Deus escreveria sua lei no coração das pessoas. Então vamos entender agora a parte das diferenças da antiga e da nova aliança. Como você sabe, aqui no canal eu gosto de trazer uma linguagem simples e direto ao ponto, né? Porque não gosto de ficar muito enrolando não, para você sair daqui entendendo o negócio. Então vamos lá para as diferenças que eu acredito que você vai entender. E eu vou resumir essas diferenças, tá? Porque tem um estudo, assim, profundo por trás disso. Mas vamos resumir. E aí você pode ir pegando os versículos bíblicos, lendo e tudo mais. E você pode pesquisar mais, né? Estudar mais sobre isso, porque é muito essencial. Mas esse vídeo aqui é para você ter uma base, né? Uma noção de algumas diferenças. Vamos lá, então, para as diferenças da Antiga e da Nova Aliança. Uma das diferenças da Antiga e da Nova Aliança é que o sacerdote da Antiga Aliança, ele morria, ele era mortal. Ele era um ser humano, né, gente? Então, assim, vivia por, sei lá, 100 anos, nem isso. Muitos morriam com 50 anos. Dependendo da época ali, né, vivia mais, às vezes vivia menos. Dependia muito. Mas era um ser humano, uma hora ele iria morrer. Os sacerdotes da Antiga Aliança, eles morriam. O sacerdote da Nova Aliança é eterno, porque é Jesus Cristo, o sumo sacerdote da Nova Aliança. Então, Jesus Cristo, ele não morre, e essa é uma grande diferença entre a Antiga e a Nova Aliança. Na Nova Aliança, Jesus Cristo é o sacerdote. Na Antiga Aliança, seres humanos eram sacerdotes e eram mortais, né, gente? Uma segunda diferença importante é os sacrifícios de animais. Na Antiga Aliança, os sacrifícios eram feitos diariamente. Os sacerdotes faziam os sacrifícios pelo povo. Ele usava de animais para isso, né? Então, os animais eram sacrificados. E ele fazia sacrifício por ele mesmo, então ele não era um sacerdote perfeito. Ele era um sacerdote com seus pecados, porque era um ser humano, né? Então ele tinha seus pecados, ele precisava oferecer um sacrifício por ele mesmo também. Já na Nova Aliança, não existe mais sacrifícios diários com animais. E nem mesmo um sacrifício por um sacerdote imperfeito. O sacerdote fazia o sacrifício por ele mesmo. Na Nova Aliança, o sacrifício foi feito de uma vez por todas por Jesus Cristo, que foi um sacrifício perfeito, que foi feito de uma forma perfeita, perfeitamente, e que não tinha pecado nenhum. Então, é um sacerdote perfeito que fez o sacrifício de uma vez por todas. E ele, assim como diz a palavra de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante a gente lembrar nessa questão aí de sacrifício e tudo mais, que os cordeiros, os animais, né, sacrificados e tudo mais, eles não tinham o poder de purificar a nossa mente, eles não tinham o poder de purificar a nossa consciência, eles não supriam as nossas necessidades. Já o sangue de Jesus Cristo, ele tinha esse poder. Mas foi sim necessário que na Antiga Aliança tivesse esses sacrifícios, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Era uma forma pedagógica das pessoas entenderem que era necessário uma morte, porque o salário do pecado é a morte eterna. Uma outra diferença também é que na Antiga Aliança existia o santuário terrestre, já existia já o santuário celestial, mas na Antiga Aliança, né, tinha, como eu disse, o santuário terrestre. Era comum e lá eram feitos os sacrifícios. Já na Nova Aliança, nós sabemos que Jesus passou do santo para o santíssimo. Jesus está lá no santíssimo, sendo o nosso sumo sacerdote. E essa também é uma diferença importante para a gente falar aqui, que nos ajuda a entender mais a Nova Aliança e também a Antiga Aliança. É importante eu enfatizar aqui que tudo o que a Nova Aliança tinha de ser cumprido, foi cumprido em Jesus. Nós sabemos que a própria palavra diz, né, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, por meio de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote perfeito, hoje nós temos a possibilidade de nos achegar ao Pai. Existe uma ponte sobre esse abismo que nos separava do Pai. Por meio de Jesus Cristo, o único mediador, nós podemos nos achegar ao Pai.
Então não existe pessoa nenhuma, não existe nada nesse mundo que seja mediador, que seja um intercessor, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que faz essa ponte entre a gente, os seres humanos, e Deus. E por causa de todo o pecado que tinha no mundo, nós sabemos que o salário do pecado é a morte eterna. A palavra diz também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Várias outras exigências que a aliança tinha para que houvesse salvação para os seres humanos, Jesus cumpriu. Ele fez tudo perfeitamente. E, por ele ter feito tudo perfeitamente, ele recebe para ele a recompensa. Recompensa essa que ele deu a nós. Então, por meio de seus méritos, ele recebe recompensa, mas ele deu isso a nós. Então hoje nós podemos ter a certeza que se aceitarmos a Jesus Cristo, nós teremos uma vida plena, nós teremos uma vida eterna, nós teremos uma vida feliz, teremos uma cidade santa, um lugar feliz, será tudo perfeito, porque Jesus Cristo venceu na cruz. Não podemos nos esquecer o quanto é importante tudo aquilo que Jesus fez por nós. Por meio dele, hoje nós podemos aproveitar dessa graça. Só que não podemos nos esquecer que não é uma graça barata. Eu aceito e pronto, não preciso fazer mais nada. Não é desse jeito. A graça que Jesus nos concede é uma graça que purifica a gente, que paga pelos nossos pecados, mas isso não significa que a gente deve ficar do mesmo jeito que a gente era. A graça de Jesus, ela transforma o nosso ser. Então não tem como ser cristão e continuar do mesmo jeito. Um verdadeiro cristão vai ser transformado por essa graça, vai ser transformado por esse amor. Cumprirá as leis de Deus, não por legalismo, mas por amor a Deus. Porque o próprio Jesus disse, né? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. A gente também não pode se esquecer que a nova aliança, ela também tem a nossa parte. Assim como a antiga aliança tinha a parte do povo e a parte de Deus. A parte do povo na antiga aliança eles anularam, né? Não cumpriam a parte deles. Mas na nova aliança também existe a nossa parte, existe a nossa experiência com a aliança. A nossa parte é obedecer ao Senhor, é se apegar a essa graça, é ter fé no Senhor Jesus, é confiar no Senhor Jesus, confiar no seu sacrifício. Mas também fazer, sabe? Porque a fé sem obras é morta e por meio das obras nós mostramos onde está a nossa fé. E elas estão juntas ali. Não podemos nos esquecer que a graça e a lei, cada uma tem seu papel. Uma não anula a outra. Eu acho que é isso, um resumo sobre a aliança. Acho que aqui foi abordado alguns assuntos importantes. Claro que tem muito mais que a gente poderia falar sobre isso, né? A Bíblia, ela fala bastante sobre aliança, sobre a antiga aliança, sobre a nova aliança. As pessoas até pegam alguns versículos, tiram de fora do contexto e tudo mais, faz uma bagunça, mas aqui eu resumi pra você, para que você possa entender mais sobre isso. Mas você não precisa ficar só por esse vídeo, você pode pesquisar mais, estudar mais, porque na Bíblia a gente encontra muitos versículos, como eu disse, e a gente pode pesquisar bastante coisa e ir mais profundamente nesse assunto. Eu espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que se eu ver eu vou responder você, se der eu respondo. É isso, deixa aí o que você achou, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal porque estamos quase chegando a 10 mil inscritos aqui no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!